Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Livro das Crônicas, segundo livro, Sucessores de Salomão. Do capítulo 25, versículo 1 ao capítulo 27, versículo 8. Reinado de Amazias, 796-767. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, mas não com o coração inteiramente devotado. Desde que se sentiu seguro de seu poder real, mandou matar aqueles servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Mas não mandou matar os filhos deles, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordena: os pais não serão mortos por seus filhos, nem os filhos por seus pais. Cada um morrerá por seu próprio pecado. Amazias reuniu os homens de Judá e os dividiu por famílias, com os chefes de militares e os chefes de centenas, para todo Judá e todo Benjamim. Fez o recenseamento deles a partir da idade de 20 anos para cima e encontrou 300.000 homens escolhidos, aptos para o serviço e capazes de carregar lança e escudo. Em seguida, recrutou ao seu soldo por 100 talentos de prata 100.000 valentes guerreiros de Israel. Mas um homem de Deus veio-lhe ao encontro. Ó rei, disse ele, não é preciso que o exército de Israel te acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, com esses filhos de Efraim. Vai sozinho, age e sê valente no combate. De outra forma, Deus te deixará cair diante do inimigo, pois ele tem o poder de socorrer ou de abater. Disse Amazias ao homem de Deus: mas que farei então com respeito aos 100 talentos que dei às tropas israelitas? O Senhor respondeu o homem de Deus: tem para dar-te mais do que isso. Amazias licenciou, pois, e enviou de volta para sua terra a tropa de eframitas que tinha vindo a ele. Mas apoderou-se deles uma viva irritação contra Judá, e eles retornaram furiosos para suas casas. Amazias, cheio de confiança, foi com seu exército para o Vale do Sal, onde matou 10.000 seiritas. Os filhos de Judá tinham capturado 10.000 homens vivos, conduziram-nos ao alto de um rochedo, de onde os precipitaram, e todos ficaram despedaçados. Entretanto, os homens da tropa que Amazias tinha licenciado, não os deixando ir para a guerra com ele, saquearam as cidades de Judá, desde Samaria até Betorom. Mataram 3.000 homens e levaram um considerável despojo. Tendo voltado para casa, depois da derrota dos Edomitas, Amazias, que tinha trazido os deuses dos Seiritas, fez deles seus próprios deuses, prostrou-se diante deles, queimando-lhes incenso. Inflamou-se por isso a ira do Senhor contra ele. Enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que foste procurar esses deuses estranhos que não foram capazes de salvar seu povo de tua mão? Enquanto lhe falava o profeta, Amazias lhe disse: foste tu nomeado conselheiro do rei? Vai-te embora, se não queres que eu te mate. O profeta retirou-se dizendo: sei que Deus decretou tua perda, porque te portaste mal e não queres ouvir minha advertência.
Houve um conselho, depois do qual Amazias mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, para que nos vejamos face a face. Joás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá tua filha por esposa a meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e pisaram o espinho. Dizes que derrotastes os edomitas e teu coração se enche de orgulho. Vamos, fica em casa. Porque correstes tu à frente do perigo, arriscando-te a uma empresa que te perderá a ti e Judá contigo? Mas Amazias nada quis ouvir. Era o efeito de uma disposição divina, a fim de que fossem entregues a seus inimigos, eles que tinham adorado os deuses de Edom. Joás, rei de Israel, pôs-se a caminho. Encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, que está em Judá. Judá foi vencido por Israel e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, aprisionou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Mandou-o para Jerusalém e abriu na muralha uma brecha de 400 côvados, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Apoderou-se de todo o ouro e prata, assim como dos utensílios que se encontravam no templo, em casa de Obededom e nos tesouros do palácio real, e retornou a Samaria levando reféns. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O resto dos atos de Amazias, dos primeiros aos últimos, está relatado no livro dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias se desviou do Senhor, tramou-se contra ele em Israel uma conspiração, e ele fugiu para Laquis. Perseguiram-no, porém, até lá e o mataram. Transportaram-lhe o corpo em cima de cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Reinado de Osias, 767-739. Todo o povo de Judá tomou por rei a Osias, então com a idade de 16 anos, e o entronizou em lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reedificou Elate e fez voltar essa cidade ao domínio de Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Tinha Osias a idade de 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jequelia e era de Jerusalém. Fez o bem aos olhos do Senhor, como tinha feito seu pai Amazias. Aplicou-se a honrar a Deus durante a vida de Zacarias e o instruiu no temor a Deus. Enquanto ornou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Fez uma expedição contra os filisteus. Derrubou a muralha de Gete, a de Jabnia e a de Azote. Construiu cidades no território de Azote e na terra dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes de Gurbaal e contra os maonitas. Os amonitas lhes pagaram tributo e sua fama se fortificou de tal modo que se estendeu até os confins do Egito. Levantou torres fortificadas em Jerusalém, na porta do ângulo, na porta do vale e no ângulo. Construiu também torres no deserto, onde cavou numerosos poços, pois possuía ali numerosos rebanhos, tanto na planície como no planalto. Tinha lavradores e vinhateiros nas montanhas e nos pomares, porque se interessava pela agricultura. Osias tinha um exército de guerreiros que saíam por turmas ao combate, contados segundo o recenseamento deles, feito pelo escriba Jeiel e o comissário Maasias, sob a direção de Ananias, um dos generais do rei. O número total dos chefes de família, guerreiros valentes, era de 2.600. O exército que comandava era de 307.500 homens, que faziam a guerra com valor suficiente para ajudar o rei contra o inimigo. A todo esse exército, Osias fornecia escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e pedras de funda. Mandou construir em Jerusalém, pelos cuidados de um engenheiro,
máquinas para serem colocadas nas torres e nos ângulos das muralhas que atiravam flechas e grandes pedras. Sua fama se estendeu ao longe, pois Deus fez maravilhas para ajudá-lo a adquirir um grande poder. Lepra e morte do rei. Mas apenas sentiu-se ele poderoso, seu coração encheu-se de orgulho para a sua desgraça. Cometeu uma falta contra o Senhor seu Deus, entrando no templo do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes. O sacerdote Azarias, com 80 corajosos sacerdotes do Senhor, seguiram-no. Resistiram ao rei Osias e lhe disseram: Não compete a ti, Osias, queimar incenso ao Senhor, mas aos sacerdotes da estirpe de Arão, que foram consagrados para esse fim. Sai do sanatório, porque prevaricaste, e isso não será para ti honra diante do Senhor Deus. Então Osias, tendo na mão o turíbulo, encolerizou-se, mas durante esse acesso de fúria apareceu a lepra em sua fronte, ali no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes, diante do altar dos perfumes. O sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes, olhando-o, viram essa lepra que ele tinha na fronte. Precipitadamente fizeram-no sair. Aliás, ele próprio se apressou em sair, sentindo-se ferido pelo Senhor. O rei Osias ficou leproso até a morte. Como tal, viveu numa casa isolada. Estava excluído do templo do Senhor e seu filho Joatão governava o palácio e julgava o povo da terra. O profeta Isaías relatou os outros atos de Osias, desde os primeiros até os últimos. Osias adormeceu entre seus pais e foi sepultado perto deles, no campo da sepultura dos reis, porque diziam: ele era leproso, seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. O rei Joatão, 739-733. Joatão tinha a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou durante 16 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Sadoc. Fez o bem aos olhos do Senhor e seguiu as pegadas de seu pai Osias, exceto que não penetrou no templo do Senhor. Mas o povo continuava a se corromper. Foi Joatão quem construiu a porta superior do templo do Senhor e trabalhou muito no muro de Ofel. Construiu cidades na montanha de Judá, fortes e torres nas matas. Fez guerra ao rei dos Amonitas e venceu-os. Nesse ano, os Amonitas pagaram-lhe um tributo de 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso eles trouxeram também no segundo e no terceiro ano. Joatão tornou-se assim muito poderoso, porque ele andava com firmeza nos caminhos do Senhor seu Deus. Os outros atos de Joatão, suas ações e feitos, suas guerras, tudo isso está relatado nos livros dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar. Reinou 16 anos em Jerusalém. Joatão adormeceu entre seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Acás sucedeu-lhe no trono.